Um especialista, de Lima Barreto. Era hábito dos dois, todas as tardes, após o jantar, jogar uma partida de bilhar em 50 pontos, finda a qual iam, em pequenos passos, até o Largo da Carioca, tomar cafés e licores e, na mesa do botequim, trocando confidências, ficarem esperando a hora dos teatros, enquanto que, dos charutos, fumaças azuladas espiralavam preguiçosamente pelo ar. Em geral, eram as conquistas amorosas o tema da palestra, mas às vezes, incidentemente, tratavam dos negócios, do Estado, da praça e da cotação das apólices. Amor e dinheiro eles juntavam bem e sabiamente. O comendador era português, tinha seus 50 anos e viera para o Rio aos 24, tendo estado antes 6 no Recife. O seu amigo, o coronel Carvalho, também era português, viera, porém, aos 7 para o Brasil, havendo sido no interior logo ao chegar, caixeiro de venda, feitor e administrador de fazenda, influência política. E, por fim, por ocasião da bolsa, especulara com propriedades, ficando daí em diante senhor de uma boa fortuna e da patente de coronel da Guarda Nacional. Era um plácido burguês, gordo, ventrudo, cheio de brilhantes, empregando a sua mole atividade na gerência de uma fábrica de fósforos. Viúvo, sem filhos, levava a vida de moço rico, frequentava cocotes, conhecia as escusas casas de rendezvous, onde era assíduo e considerado. O outro, o comendador, que era casado, deixando, porém, a mulher só no vasto casarão do Engenho Velho, a se interessar pelos namoricos das filhas. Tinha a mesma vida solta do seu amigo e compadre. Gostava das mulheres de cor e as procurava com o afinco e ardor de um amador de raridades. À noite, pelas praças mal iluminadas, andava catando-as, joeirando-as com olhos chispantes de lubricidade, e por vezes mesmo se atrevia a seguir qualquer mais airosa pelas ruas de baixa prostituição. A mulata, dizia ele, é a canela, é o cravo, é a pimenta, é, enfim, a especiaria de requeime acre e capitoso que nós, os portugueses, desde Vasco da Gama, andamos a buscar, a procurar. O coronel era justamente o contrário. Só queria as estrangeiras, as francesas e italianas, bailarinas, cantoras ou simplesmente meretrizes eram o seu fraco. Entretanto, havia já 15 dias que não se encontravam no lugar aprazado, e a faltar era o comendador, a quem o coronel sabia bem por informações do seu guarda-livros. Ao acabar a segunda semana dessa ausência imprevista, o coronel, maçado e saudoso, foi procurar o amigo na sua loja, à Rua dos Pescadores. Lá o encontrou amável e de boa saúde. Explicaram-se e entre eles ficou assentado que se veriam naquele dia, à tarde, na hora e lugar habituais. Como sempre, jantaram fartamente e regiamente regaram o repasto com bons vinhos portugueses. Jogaram a partida de bilhar e depois, como encarrilhados, seguiram para o café de costume no Largo da Carioca. No princípio, conversaram sobre a questão das minas de Itaoca, vindo então à baila a inépcia e a desonestidade do governo. Mas logo depois, o coronel, que tinha a pulga atrás da orelha, indagou do companheiro o motivo de tão longa ausência. Não te conto, foi um achado. A coisa, disse o comendador, depois de chupar fortemente o charuto e soltar uma volumosa baforada. Um petisco que encontrei, uma mulata deliciosa, Chico. Só vendo o que é, disse a arrematar, estalando os beiços. Como foi isso? Inquiriu o coronel pressuroso. Como foi? Conta lá. Assim, a última vez que estivemos juntos, não te disse que no dia seguinte iria a bordo de um paquete buscar um amigo que chegava do norte? Disseste-me. E daí? Ouve, espera. Com os diabos isso não vai a matar. Pois bem, fui a bordo. O amigo não veio. Não era bem meu amigo. Relações comerciais. Em troca. Por essa ocasião rolou um carro no calçamento. Travou em frente ao café e por ele adentro entrou uma gorda mulher, cheia de plumas e sedas, e para vê-la virou-se o comendador, que estava de costas, interrompendo a narração.
Olhou-a e continuou depois. Como te dizia, não veio o homem, mas enquanto tomava cerveja com o comissário, vi atravessar a sala uma esplêndida mulata. E tu sabes que eu... Deixou de fumar e com olhares canalhas, sublinhou a frase magnificamente. De indagação em indagação, soube que viera com um alferes do exército, e murmuravam a bordo que a Alice, era seu nome, eu soube também, aproveitara a companhia somente para melhor mercar aqui os seus encantos, fazer a vida. Propositalmente me pareceu, e eu achava ali e não perdia vaza, como tu vais ver. Dizendo isto, endireitou o corpo, alçou um tanto a cabeça e seguiu narrando. Saltamos juntos, pois viemos juntos na mesma lancha, a que eu alugara, compreendes? E quando embarcamos num carro no Largo do Paço para a pensão, já éramos conhecimentos velhos. Assim, pois, e o alferes? Que alferes? O alferes que vinha com a tua diva, filho, já te esqueceste? Ah, sim, esse saltou na lancha do Ministério da Guerra e nunca mais o vi. Está direito, continua lá a coisa. Onde é que estava? Hein? Ficaste, quando ao saltar foram para a pensão. Ah, é isso. Fomos para a pensão Baldute, no Catete. E foi, pois, assim que me apossei de um lindo primor. Uma maravilha. Filho, que tem feito os meus encantos nesses 15 dias, com os raros intervalos em que me aborreço em casa ou na loja, já se vê bem. Repousou um pouco e, retomando logo após a palavra, assim foi dizendo: é uma coisa extraordinária, uma maravilha. Nunca vi mulata igual. Como esta, filho, nem a que conheci em Pernambuco há 27 anos. Qual, mas nem de longe. Calcula que ela é alta, esguia, de bom corpo, cabelos negros corridos, bem corridos, olhos pardos. É bem fornida de carnes, roliça, nariz não muito afilado, mas bom. E que boca, Chico, uma boca breve, pequena, com os lábios roxos, bem quentes. Só vendo mesmo, só, não se descreve. O comendador falara com um ardor desusado nele, acalorara-se e se entusiasmara deveras, a ponto de haver na sua fisionomia estranhas mutações. Por todo ele havia aspecto de um suíno, cheio de lascívia e inebriado de gozo. Os olhos arredondaram-se e diminuíram. Os lábios se haviam apertado fortemente e, impelidos para diante, se juntavam ao jeito de um focinho. O rosto destilava gordura, e, ajudado isto pelo seu físico, tudo nele era de um colossal suíno. O que pretendes fazer dela? Dize lá. É boa. Que pergunta. Prová-la, enfeitá-la e lançá-la. E é pouco? Não, acho até que te excedes. Vê lá tu. Hein? Oh, não, tenho gasto pouco. 1 conto e pouco, uma miséria. Acendeu o charuto e disse subitamente ao olhar para o relógio: vou buscá-la de carro, porquanto vamos ao cassino, e tu me esperas lá, pois tenho um camarote. Até já. Saindo seu amigo, o coronel considerou um pouco, mandou vir água a Apolinares, bebeu e saiu também. Eram 8 horas da noite. De fronte ao café, o casarão de uma ordem terceira ensombrava a praça parcamente iluminada pelos combustores de gás e por um foco elétrico ao centro. Das ruas que nela terminavam, delgados filetes de gente saíam e entravam constantemente. A praça era como um tanque a se encher e a se esvaziar equitativamente. Os bondes da Jardim semeavam pelos lados a branca luz de seus focos, e de onde um carro, um Tilbury, a atravessava célere. O coronel esteve algum tempo olhando o largo, preparou um novo charuto, acendeu-o, foi até a porta, mirou um e outro transeunte, olhou o céu recamado de estrelas e, finalmente, devagar, partiu em direção à Lapa. Quando entrou no cassino, ainda o espetáculo não havia começado. Sentou-se a um banco no jardim, serviu-se de cerveja e entrou a pensar. Aos poucos vinham chegando os espectadores. Naquele instante entrava um. Via-se pelo acanhamento que era um estranho às usanças da casa. Esmerado no vestir, no calçar, não tinha em troca o desembaraço com que se anuncia o habitué. Moço, moreno,
Seria elegante se não fosse a estreiteza de seus movimentos. Era um visitante ocasional, recém-chegado, talvez do interior, que procurava ali uma curiosidade, um prazer da cidade. Em seguida entrou um senhor barbado, de maçãs salientes, rosto redondo, acobreado. Trazia cartola e, pelo ar solene, pelo olhar desdenhoso que atirava em volta, descobria-se nele um legislador da cadeia velha, deputado, representante de algum estado do norte, que com certeza há 2 legislaturas influía poderosamente nos destinos do país com seu resignado apoio. E assim, um a um, depois os magotes, foram entrando os espectadores. Ao fim, na cauda, retardados vieram os frequentadores assíduos. Pessoas variegadas de profissão e moral, que com frequência blasonavam saber os nomes das cocotes, a proveniência delas e as suas excentricidades libertinas. Entre os que entravam naquele momento, entrara também o comendador e o achado. A primeira parte do espetáculo correra quase friamente. Todos, homens e mulheres, guardavam as maneiras convencionadas de se estar em público. Era cedo ainda. Em meio, porém, da segunda, as atitudes mudaram. Na cena, uma delgadinha senhora, Chanteuse Addiction, no cartaz, berrava uma cançoneta francesa. Os espectadores, combatidos das bengalas nas mesas, no assoalho e com a voz mais ou menos comprometida, estribilhavam-na doidamente. O espetáculo ia no auge. Da sala aos camarotes subia um estranho cheiro, um odor azedo de orgia. Centenas de charutos e cigarros a fumegar enevoavam todo o ambiente. Desprendimento do tabaco, emanações alcoólicas, e a mais uma fortíssima exalação de sensualidade e lubricidade davam à sala o aspecto repugnante de uma vasta bodega. Mais ou menos embriagado, cada um dos espectadores tinha para com a mulher com que bebia gestos livres de alcova. Francesas, italianas, húngaras, espanholas, essas mulheres, de dentro das rendas, surgiam espectrais apagadas, lívidas como moribundas. Entretanto, ou fosse o álcool ou o prestígio de peregrinas, tinham sobre aqueles homens um misterioso ascendente. À esquerda, na plateia, o majestoso deputado da entrada coçava despudoradamente a nuca da Dermalé, uma francesa, em frente ao doutor Castriotto, lente de uma escola superior. Babava-se todo a olhar as pernas da cantora em cena, enquanto em um camarote de fronte, o juiz Siqueira apertava-se à Mercedes, uma bailarina espanhola com o fogo de um recém-casado à noiva. Um sopro de deboche percorria homem a homem. Dessa forma, o espetáculo desenvolvia-se no mais fervoroso entusiasmo, e o coronel, no camarote, de soslaio, pusera-se a observar a mulata. Era bonita de fato, e elegante também. Viera com um vestido creme de pintas pretas que lhe assentava magnificamente. O seu rosto harmonioso, enquadrado num magnífico chapéu de palha preta, saía firme do pescoço roliço, que a blusa decotada deixava ver. Seus olhos curiosos, inquietos, voavam de um lado a outro, e a tez de bronze, novo, cintilava à luz dos focos. Através do vestido se lhe adivinhavam as formas, e por vezes, ao arfar, ela toda trepidava de volúpia. O comendador, pachorrentamente, assistia ao espetáculo, e fora do costume, pouco conversou. O amigo, pudicamente, não insistiu no exame. Quando saíram de permeio a multidão, acumulada no corredor da entrada, o coronel teve ocasião de verificar o efeito que fizera a companheira do amigo. Ficando mais atrás, pôde ir recolhendo os ditos e as observações que a passagem deles ia sugerindo a cada um. Um rapazola dissera: "Que mulatão!" Um outro refletiu: "Esses portugueses são os demônios para descobrir boas mulatas. É faro." Ao passarem os dois, alguém, a quem ele não viu, maliciosamente observou: "Parecem pai e filha." E essa reflexão de pequeno alcance na boca que a proferiu calou fundo no ânimo do coronel. Os queixos eram iguais, as sobrancelhas arqueadas. O ar, um não sei de que, de ambos assemelhavam-se. Vagas semelhanças, concluiu o coronel ao sair à rua, quando uma baforada de brisa marinha lhe acariciou o rosto afogueado.
Já o carro rolava rápido pela rua quieta, quietude agora perturbada pelas vozes esquentadas dos espectadores saídos e pelas falsas risadas de suas companheiras, quando o comendador, levantando-se no estrado da carruagem, ordenou ao cocheiro que parasse no hotel antes de tocar para a pensão. A sala sombria e pobre do hotel tinha sempre por aquela hora uma aparência brilhante. A agitação que ia nela, as sedas roçagantes e os chapéus vistosos das mulheres, a profusão de luzes, o irisado das plumas, os perfumes requintados que voavam pelo ambiente, transmudavam-na de sua habitual fisionomia pacata e remediada. As pequenas mesas, pejadas de pratos e garrafas, estavam todas elas ocupadas. Em cada, uma ou duas mulheres sentavam-se, seguidas de um ou dois cavalheiros. Sílabas breves do francês, sons guturais do espanhol, dulçorosas terminações italianas, chocavam-se, brigavam. Do português nada se ouvia, parecia que se escondera de vergonha. Alice, o comendador e o coronel sentaram-se a uma mesa redonda em frente à entrada. A ceia foi lauta e abundante. À sobremesa, os três convivas repentinamente animados puseram-se a conversar com calor. A mulata não gostara do Rio, preferia o Recife. Lá sim, o céu era outro, as comidas tinham outro sabor, melhor e mais quente. Quem não se recordaria sempre de uma frigideira de camarões com maturins ou de um bom feijão com leite de coco? Depois, mesmo a cidade era mais bonita. As pontes, os rios, o teatro, as igrejas. E os bairros, então? A Madalena, Olinda. No Rio, ela concordava. Havia mais povo, mais dinheiro. Mas Recife era outra coisa. Era tudo. Você tem razão, disse o comendador. Recife é bonito, e muito mais. O senhor já esteve lá? 6 anos, filha, 6 anos. E levantou a mão esquerda à altura dos olhos. Correu-a pela testa, contornou com ela a cabeça, descansou-a afinal na perna e acrescentou. Comecei lá minha carreira comercial, e tenho muitas saudades. Onde você morava? Ultimamente é a Rua da Penha, mas nasci na de João de Barro, perto do Hospital de Santa Águeda. Morei lá também, disse ele distraído. Criei-me pelas bandas de Olinda, continuou Alice, e por morte de minha mãe vim para a casa do doutor Hildebrando, colocada pelo juiz. Há muito que tua mãe morreu? Indagou o coronel. Há 8 anos quase, respondeu ela. Há muito tempo, refletiu o coronel. E logo perguntou, que idade tens? 26 anos, fez ela. Fiquei órfão aos 18. Durante esses 8 anos tenho rolado por esse mundo de Cristo e comido o pão que o diabo amassou. Passando de mão em mão, ora nesta, ora naquela, a minha vida tem sido um tormento. Até hoje só tenho conhecido 3 homens que me dessem alguma coisa. E os outros, Deus me livre deles. Só querem meu corpo e o meu trabalho. Nada me davam, espancavam-me, maltratavam-me. Uma vez, quando vivia com um sargento do regimento de polícia, ele chegou em casa embriagado. Tendo jogado e perdido tudo, queria obrigar-me a lhe dar 30.000 réis, fosse como fosse. Quando lhe disse que não tinha o dinheiro das roupas que eu lavava só chegava naquele mês para pagar a casa, ele fez um escarcéu, descompôs-me, ofendeu-me. Por fim, cheio de fúria, agarrou-me pelo pescoço, esbofeteou-me, deitou-me em terra, deixando-me sem fala e a tratar-me no hospital. Um outro, um malvado em cujas mãos não sei como fui cair, certa vez altercamos e deu-me uma facada do lado esquerdo, da qual ainda tenho sinal. Ah, tem sido um tormento. Bem me dizia minha mãe, toma cuidado, minha filha, toma cuidado. Esses homens só querem nosso corpo por segundos. Depois vão-se e nos deixam um filho nos quartos, quando não nos roubam como fez teu pai comigo. Como? Como foi isso? Interrogou admirado o coronel. Não sei bem como foi, retrucou ela. Minha mãe me contava que ela era honesta, que vivia na cidade do Cabo com seus pais, e de cuja companhia fora seduzida por um caixeiro português que lá aparecera e com quem veio para o Recife. Nasci deles, e 2 meses ou mais depois do meu nascimento, meu pai foi ao Cabo lhe cuidar a herança. Um sítio, uma vaca, um cavalo,
que coubera à minha mãe por morte de seus pais. Vindo de receber a herança, partiu dias depois para aqui, e nunca mais ela soube notícias dele, nem do dinheiro que vendido ou herdado lhe ficara dos meus avós. Como se chamava teu pai? Indagou o comendador com um estranho entono. Não me lembro bem. Era Mota ou Costa? Não sei. Mas o que é isso? Disse ela de repente olhando o comendador. Que tem o senhor? Nada, nada, retrucou o comendador experimentando um sorriso. Você não se lembra das feições desse homem? Interrogou ele. Não me lembro, não. Que interesse? Quem sabe que o senhor não é meu pai? Gracejou ela. O gracejo caiu de chofre naqueles dois espíritos tensos como uma ducha frigidíssima. O coronel olhava o comendador que tinha as faces em brasa. Este, aquele. Por fim, depois de alguns segundos, o coronel, querendo dar uma saída à situação, simulou-se a rir e perguntou: Você nunca mais soube alguma coisa? Qualquer coisa, hein? Nada. Que me lembre nada. Ah, espere, foi. Sim, 6 meses antes da morte da minha mãe, ouvi dizer em casa, não sei por quem, que ele estava no Rio, implicado num caso de moeda falsa. É o que eu me lembro, disse ela. O quê? Quando foi isso? Indagou o pressuroso comendador. A mulata, que ainda não se havia bem apercebido do estado do comendador, respondeu ingenuamente. Mamãe morreu em setembro de 1893, por ocasião da revolta. Ouvi contar essa história em fevereiro. É isso. O comendador não perdera uma sílaba, e com a boca meio aberta parecia querê-las engolir uma a uma, com as faces congestionadas e os olhos esbugalhados. A sua fisionomia estava horrível. O coronel e a mulata, estáticos, estuporados, entreolhavam-se. Durante um segundo nada lhes antolhava fazer. Ficaram como idiotas. Em breve, porém, o comendador, num supremo esforço, disse com voz sumida: Meu Deus, é minha filha.